Quer aprender a identificar o astigmatismo, o eixo da pessoa, só pedindo para olhar no dial astigmata? Fica nesse vídeo até no final que eu vou te ensinar como que você vai saber o eixo da pessoa de uma maneira muito simples, muito fácil e que realmente funciona. Acompanha aí, tamo junto, vamos pro vídeo. E aí, meu amigo optometrista, Bruno Queiroz na área. Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como usar o dial astigmata para identificar o eixo do seu paciente, como é que faz ali para você, com o dial, identificar qual que é o eixo. Às vezes a gente fica na dúvida, fiz a retinoscopia e ali eu vejo a faixa, mas tá mais para cá, é mais ou menos 90, é 70, como que é? Vou trazer hoje uma técnica muito simples que eu utilizo muito no meu consultório, que é o dial astigmata, o dial astigmático. Cada um fala do nome, como que eu uso, como que funciona pra mim. Vamos pro computador pra vocês entenderem isso aí, beleza? Ó, antes da gente seguir pro computador, queria pedir um favor pra vocês: curte o vídeo, compartilha, manda pros amigos, manda na grupo da faculdade, manda no grupo do WhatsApp, a gente divulga essa informação porque o nosso objetivo aqui é fortalecer a nossa classe. Aqui embaixo eu vou deixar na descrição um convite para você entrar no nosso grupo da OptoPro. Lá a gente tem grupo de optometrista, grupo de ótica, para consultores, para venda. A gente se ajuda, manda caso, troca informação. Hoje é a maior comunidade de optometria do Brasil. Vai ser um prazer ter você lá, tá bom? Vamos pro vídeo agora. Estamos aqui no nosso computador. Esse aqui é o nosso olho visto de frente, né? Para quem não conhece, prazer, nosso olho. Essa parte colorida do olho é a nossa íris. A função da nossa íris é fazer o controle ali da entrada de luz, né? A gente tem dentro da íris a pupila. Para quem não sabe, a pupila é só um vazio, é um nada, não é uma parte do olho. A pupila é só um buraco e esse buraco da pupila ele é controlado pela íris, né? Que é o movimento de miose e midrise, para fazer o controle de entrada de luz no nosso olho. Então deixa entrar mais luz, menos luz. Quando a gente olha assim o nosso olho de frente, ele tem esse aspecto redondinho. Bom, então aqui é o nosso olho bem redondinho assim. Aqui no meio a gente tem a nossa pupila. E aí, imagina agora eu fazer isso aqui, ó. E aí eu pergunto para vocês, já viram esse desenho aqui em algum lugar? Esse aqui nada mais é do que o nosso dial astigmata. O dial astigmata ele representa o olho visto de frente. A gente sabe que o astigmatismo normalmente ele é um problema, uma ondulação, uma deformidade ali na córnea do paciente, onde a córnea ela não é regular, e aí essa irregularidade dela faz com que a luz, na hora que bata ali, ela espalhe, ela difrata um pouco, e aí formam às vezes dois focos lá na retina da pessoa. É onde o astigmata ele vai ver um pouco de sombra nas coisas, né? Vão formar duas imagens lá na retina, uma mais forte, uma mais fraca. Quando a gente entende o dial astigmata, ele é o olho visto de frente. Essas linhas aqui são para me dizer onde está esse problema, onde a luz está entrando de uma maneira certa e uma maneira errada. Vou trazer agora o dial astigmatismo para vocês entenderem o dial. Esse é o nosso dial astigmata, que a gente tanto conhece, e agora vocês já percebem que essa parte onde fica as linhas é exatamente a íris e o meio ali seria a pupila. Hoje, quando a gente olha para esse dial, quando o paciente tem astigmatismo e ele olha para a tabela do dial astigmata, quando ele tem astigmatismo e está no momento certo, né? Já vou aproveitar para falar isso. O momento exato para fazer esse teste, para ele funcionar de uma maneira boa com o paciente, é quando ele está numa acuidade de 20/40, quando ele está miopizado e quando ele chega ali no 20/40. E esse é o momento exato dele conseguir ver bem essa linha. Porque se ele tiver faltando hipermetropia de correção, ou se ele tiver com uma acuidade menor do que 20/40, ele vai ter dificuldade em enxergar essa linha. Essa técnica funciona em sequência da miopização, então a gente miopisa, vai lá no 20/200, chega até o 20/40, no 20/40 eu levo pro dial, e aí no dial ele vai conseguir ver nitidamente uma linha melhor. E essa linha melhor, o que ele tá me dizendo com isso? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Quando o paciente olha pro dial, ele olha pro dial e ele fala para mim que ele tá enxergando essa linha aqui, ó, entre o 3 e o 9 mais forte. O que isso quer dizer? Que nesse meridiano, a luz tá entrando boa no olho dele, e no restante dos meridianos, no oposto principalmente, a luz vai estar fraca, e aí as linhas vão ficar mais apagadinhas. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês verem. Então, quando ele me fala isso, o que eu entendi? Que nesse meridiano a luz está boa, já no meridiano oposto, a luz está fraca. Então, o meridiano oposto é esse daqui, ó. Quando a gente pega a nossa lente, nossa armação de prova aí, qual que é esse meridiano que está assim na vertical? É o meridiano de 90 graus, não é isso? Então, o eixo dessa pessoa é 90 graus. Pronto, eu entendi por que o eixo é 90. Se ele tá vendo a linha na horizontal boa, o oposto é onde tem o astigmatismo, e onde tem o astigmatismo, então, é no 90, beleza? Se fosse ao contrário, isso era a mesma coisa. Olha só, vou trazer aqui a mesma situação ao contrário. Se ele enxerga bem essa linha aqui, ele me fala assim: não, Bruno, tô vendo bem a linha do 12 e do 6. Quer dizer que a linha que ele vê mal
pior de todas vai ser essa daqui, ó. Então, se o meridiano assim dele tá bom, quando a gente coloca esse meridiano na armação de prova, é o do 90. Se o oposto tá ruim, na armação de prova, o oposto vai ser o 180. É o aqui de baixo, né? 180 e 0. Então, o eixo dele vai ser exatamente aqui 180. Beleza? Não, Bruno, mas eu vou ter que ficar pensando nisso toda vez para fazer a refração? Não, não vai. Vou ensinar vocês uma técnica muito simples para vocês identificarem isso. Quando a pessoa falar que viu qualquer linha melhor, a linha que ele tá vendo é a linha que ele tem um astigmatismo, você vai pegar o número dessa linha e multiplicar por 30 e chegou no eixo da pessoa. Simples. Não existe regra, não existe exceção, é sempre essa mesma regra. Então funciona assim. Vamos lá, vamos fazer uns testes aqui para vocês verem. Se a pessoa viu a linha do 12 e do 6 melhor, qual que é o menor número? 6. A dica é sempre essa. Pega o menor número, multiplica por 30, achou o eixo. 6 vezes 30, 180. Vamos pegar uma outra situação. Ah, Bruno, eu vi a linha do 4 e do 10 melhor. Qual que é o menor número? 4. 4 vezes 30 é igual a 120. Beleza? Vamos pegar outra situação. Ah, Bruno, eu vi a letra do 2 e do 8 melhor. O menor número é 2. 2 vezes 30, ou 2 vezes 3 seria 6. Coloca um 0, 60. Achou o eixo. É muito simples, gente. Não tem como ficar com dificuldade disso, tá vendo? Se eu vi essa linha aqui melhor, 3 e 9. Menor número qualquer é o 3. 3 vezes 30. 3 vezes 3 seria 9. Coloca mais um 0. Opa, 90. Pronto. Tá feito. É muito simples de achar. Se viu a linha do 1 e do 7, essa aqui, mesma coisa, menor número, 1. 1 vezes 30, 30. Pronto, esse é o eixo dele. Vou trazer aqui uma imagem para vocês verem como que o paciente enxerga esse momento lá no consultório. Bom, aqui a gente está com um exemplo do paciente que ele enxerga exatamente assim no consultório. Quando eu falei com vocês que ele vê uma linha mais nítida, olha esse caso, ele está vendo uma linha mais nítida e as outras todas embaçadas, tá vendo? É assim que ele enxerga mesmo no consultório. Quando ele me fala que essa linha tá nítida, às vezes é comum o paciente não conseguir ver o número, você percebe que o número tá embaçado também. Às vezes eu preciso ir lá no dial e pedir para ele apontar para mim, aí eu vou apontando as linhas, não é essa aí. Aí a gente acha a linha com ele, é normal às vezes ele não conseguir ver o número, tá bom? Porque ainda a acuidade visual dele vai estar ali entre 20 e 40 até 20 e 50 no máximo. Mas esse caso aqui, por exemplo, que ele tá vendo a linha do 2 e do 8 mais forte, qual que é o eixo do astigmatismo dele? Menor número 2, 2 vezes 30, 60. Simples, está resolvido. Feito o astigmatismo do paciente, eu coloco a lente nesse eixo e aí eu vou corrigindo. Aumento 0,50, aí eu comparo 0,25, 0,75, 0,50 com menos 1, até que todas as outras lentes fiquem por iguais, todas as outras linhas fiquem por iguais, e aí eu corrigi a potência do astigmatismo dele, tá feito o astigmatismo, agora eu volto lá pro duochroma, afino o esférico e a refração tá feita. Vou trazer uma outra situação aqui para vocês. Às vezes acontece isso aqui, ó. O paciente ele olha e fala assim, olha, tem mais de uma linha, tá? Tem mais de uma linha mais escurinha, tem várias linhas. Isso aqui normalmente vai acontecer com astigmatismos mais baixos, 0,50, 0,25, porque às vezes é uma região inteira ali que tá um pouquinho ondulada, e aí já vai dar esse efeito no paciente. Normalmente, quando o astigmatismo é mais alto, acima de 0,75, 1 para frente, ele dificilmente vai ver mais de uma linha assim. É muito fácil, do mesmo jeito, não tem nenhuma dificuldade. Vou explicar para vocês aqui como que faz nesse caso, tá bom? O que você tem que entender é o seguinte, a regra não muda, a regra é a mesma. O que nós vamos fazer é o seguinte, normalmente o dial, ele vai ter uma linha aqui no meio, né? Vai ser uma linha entre o 2 e o 3, beleza? E aí ele vai falar assim, tô vendo a linha do 1, entre o 1 e o 2 e o 2, tô vendo essas 3 linhas. O que eu tenho que fazer? Normalmente quando ele vê 3 linhas, o grau dele, o eixo dele vai ser mais ou menos no meio, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar do 1, qual que seria se fosse o eixo no 1? 1 vezes 30 seria 30, e o 2, 2 vezes 30 seria 60. E no meio dos 30 e dos 60, qual que vai ser o eixo? 45. Pronto. O eixo dele vai estar entre 30 e 60. Provavelmente vai ser próximo de 45. E aí pode ser entre 40, 45 ou 50, mas vai ficar mais ou menos ali. Não tem como fugir muito. Normalmente fica do meio, beleza? E como é um astigmatismo baixo, existe uma tolerância ali. Se for 40, 42, 45, você pode colocar no 45 ali que ele vai enxergar bem do mesmo jeito, não tem problema. Para tirar a dúvida, se quiser fazer, a gente tem duas maneiras. Uma é usando o cilindro cruzado de Jackson, né? A gente sai do eixo e vai fazendo com a lente girando até o paciente voltar no eixo que ele gostou. Não tô aqui para ensinar o cilindro agora, não é essa a ideia. Ou outra opção que é, faz o teste ambulatorial, monta a armação de prova, gira o eixo, pede o paciente para vir girando na mão, no reloginho, ele vai ver as linhas mexendo e vai parar onde ficou tudo igual. Ele vai parar, você vai conferir, então é 45, não é 40, é entre 45 e 40. Beleza, tá feito. Pode fazer a prescrição que vai ficar certinho, o paciente vai ficar extremamente confortável com o óculos, vai sentir bem, vai corrigir a luz, a imagem vai ficar nítida, vai ficar, ó, maravilhoso, beleza? Bom, e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham entendido sobre o dial astigmata, como que usa, é muito simples, eu uso muito, funciona muito no consultório, espero que vocês usem, depois deixa aqui pra mim nos comentários se gostaram, se não gostaram, se tem alguma dúvida, é isso, valeu, um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.